Olá pessoal, aqui é a Mel e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre minha primeira leitura de 2022, que foi uma leitura incrível, 5 estrelas, favoritada. O livro que eu li se chama Piranesi, é lançamento da editora Morro Branco. Eu não lembro se lançou em dezembro ou novembro ou outubro do ano passado, mas é um lançamento do finalzinho do ano e é um livro que desde que eu fiquei sabendo da existência dele, quando eu vi em algum canal gringo, assim, alguém mostrando, eu não ouvi falar sobre o que era, mas eu já me interessei pelo título e pela capa. Então foi um livro que eu peguei pra ler sem saber nada da história e eu acho que isso foi muito importante pra experiência de leitura ter sido tão incrível quanto foi. Então vai ser muito difícil pra mim gravar esse vídeo porque eu quero muito conversar sobre esse livro, eu quero muito falar sobre as coisas que a autora aborda nele, mas ao mesmo tempo eu não quero nesse vídeo falar sobre várias coisas porque eu considero que seria spoiler, já que eu li praticamente sem saber nada sobre a história. Tudo que eu sabia era que realmente eu queria ler. Vai ser um vídeo difícil de gravar, mas eu espero muito que com ele vocês se sintam inspirados para dar uma chance para essa leitura. Eu li esse livro todo em um dia, eu comecei a ler ele de manhã, fiz algumas pausas porque não dá para ficar lendo direto, já que eu tinha que almoçar e fazer algumas coisas, mas eu só consegui dormir depois que eu li a última página desse livro. Não é um livro longo, ele tem acho que 250 páginas e eu não consegui parar de pensar nele daquele dia inteiro. E, pra falar a verdade, desde que eu terminei essa leitura, eu ainda me pego pensando no que eu li, nesse universo que a autora criou, no Piranesi e... Nossa, gente, sério, é uma leitura favoritada e aconteceu comigo uma coisa que aconteceu enquanto eu li o meu livro favorito da vida, no ano passado, que é O Mar Sem Estrelas. Eu li o livro já sentindo que eu iria reler ele. Eu já sei que eu vou reler Piranesi algumas vezes. Inclusive, tem muitas referências nesse livro e muitas referências que eu não peguei. Então eu acredito que a cada releitura eu vou pegar mais referências. Então eu tô muito empolgada pra reler Piranesi. Eu li faz pouco tempo, mas eu já quero reler. Eu acho que já deu pra perceber que eu amei muito a história, que foi uma história que me envolveu muito e que eu quero muito conversar sobre ela. Mas como eu disse no começo do vídeo, eu não quero contar muito da história pra não interferir muito na experiência de leitura de vocês, porque eu li sabendo nada. Comecei o livro confusa, pensei, meu Deus, será que eu não vou entender nada desse livro? Mas à medida que as páginas foram indo, eu fui me envolvendo mais e mais com a história e fui entendendo o que estava acontecendo, comecei a criar teorias, então foi uma experiência muito boa. E eu vou contar pra vocês, assim, um pouquinho da sinopse, de uma forma, assim, muito resumida, realmente, assim, sem spoilers, só pra vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar quando pegarem Piranesi pra ler. Esse livro é o Diário do Piranesi, o protagonista dessa história. O Piranesi é um cara que vive em uma casa gigantesca, uma casa de tamanho imensurável. Ela tem mais de 7.000 salas, salões. E cada uma dessas salas, cada um desses salões é repleto de estátuas. E essa casa é tão gigante, ela é tão grande, que às vezes a maré inunda alguns dos seus cômodos e também, às vezes, as nuvens invadem alguns dos seus cômodos. Então, em algumas dessas salas chove, neva, tem neblina. Então as estátuas ficam molhadas, ficam com neve em cima delas. É uma casa tão, assim, gigante que é difícil de imaginar. Mas ao mesmo tempo, eu tenho mais ou menos aqui na minha cabeça como que ela é, sabe? E eu acho que cada leitor vai ter uma casa na sua imaginação. Não sei se tô conseguindo expressar direito, mas eu acho que quando a gente tá lendo, a gente começa a imaginar a casa de uma forma. E o Piranesi, ele mora nessa casa e ele tem muito carinho e muito cuidado com ela. Ele é um estudioso, então ele tá sempre com o seu diário, né, que é esse livro aqui, é um dos diários dele, e ele tá sempre anotando, tá fazendo observações sobre as estátuas, como chegar em cada sala, e ele tem uma memória incrível, então ele conhece muito bem a casa, ele tem uma relação, assim, de muito amor, uma conexão muito forte com o lugar que ele vive. Além do Piranesi, tem um outro homem que aparece nessa história, que é o Outro. O Piranesi se refere a ele nas anotações como o Outro, ele não tem um nome pra essa pessoa. Essa pessoa é o Outro. Inclusive foi o Outro que nomeou o Piranesi de Piranesi. Tô invadindo aqui o vídeo com a página que eu fiz do meu Reading Journal sobre a leitura de Piranesi, porque eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é muito legal de compartilhar com vocês. O Piranesi, esse nome aqui, do nosso protagonista, ele foi inspirado nesse homem aqui, que é o Giovanni Battista Piranesi, que foi um gravurista e arquiteto italiano. E essa aqui é uma das obras dele, ele tem várias obras assim, e a gente consegue imaginar algumas partes da casa de acordo com as obras, né, com os labirintos criados pelo Piranesi, que viveu no nosso mundo, né, não somente nesse mundo aqui criado pela Susanna Clarke. Então é isso, gente. Se vocês querem saber mais sobre o Piranesi, lá no Insta da editora Morro Branco tem um post que eles fizeram falando um pouquinho sobre esse artista.
Ah, eu queria aproveitar e mostrar aqui, gente, que eu fiz. Como é um livro que eu já sei que eu quero reler várias vezes, eu coloquei esse cartãozinho aqui de biblioteca, porque daí eu vou marcar sempre que eu for reler o livro. Achei que ficou tão bonitinho que queria compartilhar aqui com vocês. E olha aqui a Susanna Clarke, do ladinho do Piranesi, que também é um homem estudioso que tem interesse em saber mais sobre a casa. Então, mais ou menos uma vez por semana, durante 1 hora, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não lembro, eles se reúnem para conversar sobre o que o Piranesi descobriu sobre a casa, sobre as anotações dele. Porque o Piranesi sempre tá aí conhecendo os salões, indo cada vez mais longe, voltando, estudando as marés. O Piranesi é muito inteligente e, como eu já disse, eu imagino que eu já tenha dito, o Piranesi ele tem uma relação muito próxima da casa, então ele consegue entender a casa, ele consegue saber quando a maré vai estar baixa, quando a maré vai estar alta, quando não é seguro em algum cômodo. E o outro é a única pessoa que o Piranesi tem a lembrança de ter conversado, o único ser humano que o Piranesi sabe, ou pelo menos lembra que ele já conversou. E ele acha que eles são as duas únicas pessoas que vivem na casa, que vivem nesse mundo, mas um dia começam a surgir alguns recados em alguns cômodos que claramente foram deixados por uma outra pessoa. O que ele não sabe é se esses recados foram deixados recentemente ou se são recados que já estavam na casa, essa pessoa não existe mais e, né, ele não sabe, ele não faz ideia. Só que ele fica muito feliz com a possibilidade de existir mais um ser humano para conversar sobre a casa, para trocar experiência. Mas quando ele conversa isso com o outro não fica nem um pouco feliz, inclusive ele alerta o Piranesi de que essa outra pessoa, ela é muito perigosa. E isso faz com que o Piranesi comece a se questionar e questionar várias coisas. Gente, não dá pra falar mais, mas basicamente essa é a sinopse do livro, né? Isso é o que vocês podem saber, assim, sem ter spoilers. Mas, ai, gente, é muito difícil não falar mais sobre. Mas, enfim, eu vou ler pra vocês 2 trechos do livro. Eu destaquei várias partes dele, porque eu gostei muito de algumas passagens. Então, eu vou ler 2 delas que eu acho que não são spoilers, tá? São só, assim, pra vocês terem mais ou menos ideia do que vocês vão encontrar aqui nesse livro. Mas tem umas que eu queria ler aqui, mas que não dá, que é mais pro final. Então, leiam, por favor. Esse primeiro trecho é da página 28. Será desrespeitoso com a casa gostar de algumas estátuas mais do que de outras? Às vezes me faço essa pergunta. Minha convicção é de que a própria casa ama e abençoa igualmente tudo o que criou. Eu deveria tentar fazer a mesma coisa? Ao mesmo tempo, posso ver que é da natureza dos homens preferir uma coisa a outra, achar uma coisa mais significativa do que outra. Um outro trecho que eu quero ler é bem curtinho, é da página 48 e foi uma parte do livro que eu tuitei porque eu amei. Descobri que o salão estava cheio de nuvens, um cobertor gelado, cinzento e molhado. Nossa, eu parei um tempo depois que eu li essa parte e fiquei imaginando como que seria estar em uma sala cheia de nuvens. E assim, nuvens de verdade, nuvens naturais, sabe? Não nuvens artificiais. E eu fiquei um bom tempo me imaginando numa sala assim. Ah, e uma outra coisa que eu acho que eu posso falar sem ser considerado spoiler e que eu acho que é muito legal a gente observar na leitura é como o Piranesi enxerga a casa de uma forma e o outro enxerga de outra, né? Enquanto um tem uma adoração, um carinho, o outro tem, assim, um olhar mais... Ai, não sei explicar. Um tem um olhar mais puro, sensível, e o outro tem um olhar mais... Não sei qual é a palavra, mas é muito interessante observar como 2 seres humanos apreciam e entendem, compreendem a mesma coisa de formas diferentes. E tirando esse momento em que o Piranesi tá interagindo com o outro, o Piranesi tá o tempo todo sozinho com o seu diário e sozinho com a casa e na casa. Ele não faz ideia em que parte da casa o outro vive, porque ele só se encontra com ele nesse período. Então a solidão é algo que é muito presente nessa história. Tem muitas coisas que a autora trabalhou aqui que eu queria muito conversar. Inclusive tem uma parte do livro que minha vontade, quando eu tava lendo ela, era pegar todos os meus livros de psicologia na estante e começar a abrir pra estudar algumas coisas, porque tem uma parte específica que eu não posso falar, porque é mais pro final, que me fez ficar com vontade de estudar. Então, a autora ela aborda várias questões. E eu acho que é muito legal você ler esse livro em grupo pra conversar com as pessoas sobre elas, sabe? Porque são questões que eu não imaginava que eu fosse encontrar aqui nesse livro. Então, foi uma surpresa muito boa. Nossa, sério, dá muita vontade de falar sobre esse livro todo. Só que é muito difícil, gente. Que resenha difícil de gravar. Depois que eu terminei a leitura do livro, eu fui pesquisar um pouco sobre a autora, porque eu só sabia que ela tinha escrito um outro livro, que é o Jonathan Strange and Mr. Norrell.
tenho aqui em casa. Inclusive tem há muitos anos esse livro aqui, eu nunca li. E eu fiquei com muita vontade de ler depois de ter lido esse aqui, porque, né, esse livro aqui é incrível. Então eu imagino que o outro livro da autora também seja bom. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi que depois que ela escreveu o seu primeiro livro, esse aqui é o segundo livro da autora, ela foi diagnosticada com fadiga crônica. E por conta disso, ela passou a se isolar na sua casa. Então ela fica muito tempo da sua vida em casa. E isso me fez pensar que tem muito dela no Piranesi, tem muito dela nessa história aqui. Eu fiquei pensando, assim, divagando sobre como que é pra ela ficar tanto tempo... Não sei se ela fica sozinha em casa, como que é a relação dela com a família, com os amigos, mas, tipo, ela fica muito tempo. E eu fico imaginando como que é pra ela ficar viajando na mente dela, pra ela ter as ideias pra escrever esse livro aqui, por exemplo. Eu fiquei querendo saber mais sobre a autora, queria conversar com ela. E eu achei, assim, sério, gente, a experiência de leitura desse livro foi muito incrível. Em vários momentos que eu tava lendo, eu senti, de certa forma, uma conexão com o Mar Sem Estrelas, apesar de serem histórias completamente diferentes, de universos diferentes. Tem algumas questões, alguns elementos que me faziam ficar pensando. Sempre que aparecia algumas coisas como abelha, estátua, algumas estátuas específicas, na mesma hora eu pensava em O Mar Sem Estrelas. E eu amei isso, porque O Mar Sem Estrelas é o meu livro favorito da vida. Eu descobri isso no ano passado, quando eu li ele pela primeira vez. E agora Piranesi se tornou um outro favorito, e eu amei, eu quero reler. E, gente, sério, é tudo, esse livro é maravilhoso. Essa tá sendo, sem dúvida, a resenha mais difícil que eu já gravei em todos esses anos de canal, né? Tantos anos já produzindo vídeo literário pro YouTube. E essa aqui, que é pra falar sobre um livro que eu amei, tá sendo a mais difícil de todas, porque eu quero que as pessoas leiam, eu quero inspirar as pessoas a lerem Piranesi, a conhecerem essa história, mas eu quero que elas tenham uma experiência parecida com a minha, então eu estou em conflito aqui. Tá sendo muito difícil gravar essa resenha. Mas, deixando um pouquinho a história de lado, quero mostrar pra vocês aqui alguns detalhes da edição física, porque a Morro Branco caprichou demais na edição brasileira. Eu amei tudo, a diagramação está ótima, as páginas são amareladas, foi muito confortável ler o livro. Eu li na edição física, gostei muito da fonte, gostei muito das ilustrações que tem, né, deixou a obra ainda mais interessante. Eu achei a capa muito bonita, eles mantiveram a capa gringa, e todas essas partes na capa que são em cobre, elas têm brilho. Eu não sei qual que é o nome desse material, mas ela tem brilho, então dependendo da forma com que você olha, dá pra ver ela refletindo. E eu amei. A editora Morro Branco, mais uma vez, caprichou demais. Eu tô muito feliz, né, porque 2 livros favoritos da minha vida foram publicados em edições super caprichosas aqui no Brasil. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo não tenha ficado muito caótico e que eu tenha conseguido passar pra vocês o quanto eu amei Piranesi e o quanto eu recomendo esse livro. Esse livro, inclusive, rendeu a Susanna Clarke um prêmio, que é o Women's Prize. Eu acho que foi mais que merecido, porque, sério, que livro incrível, gente. Então, é isso. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram Piranesi, se vocês ficaram curiosos pra ler, se pretendem ler esse ano, se já tava na wishlist de vocês. Me contem aqui como que vocês estão se sentindo em relação a Piranesi. Mas quem já leu, por favor, toma cuidado com os spoilers aqui nos comentários. Avisa se vai ter spoiler. E é isso, vamos conversar sobre Piranesi. Então é isso, gente. Nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Quase esqueci de mostrar pra vocês a caneca que eu escolhi pra usar durante esse vídeo. E eu fiquei tão empolgada falando que eu esqueci de tomar o chá. Mas não tem problema, porque é chá gelado hoje, tá muito quente por aqui. E eu vou tomar esse chá enquanto eu edito o vídeo. Estou torcendo pra que esse vídeo esteja fazendo sentido. Então é isso, gente. Nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Leiam Piranesi. To slow